Existe uma única disciplina que é base tanto da ciência quanto da cultura e que sustentou dezenas, centenas de mentes brilhantes ao longo dos séculos: a disciplina da filosofia. Por isso, neste vídeo eu vou te apresentar algumas obras introdutórias e livros fundamentais que precisam ser levados em conta nesta área de estudo tão fascinante. Mas antes de eu passar para o conteúdo, rola a vinheta. Fala pessoal, tudo beleza? Bem-vindos aqui a mais um vídeo do meu canal. Se você é novo por aqui, meu nome é Pedro Mendes e hoje eu vou falar sobre as melhores obras introdutórias no estudo da filosofia. É importante avisar logo no início do vídeo para ninguém vir me chatear nos comentários. Eu não me estou aqui me posicionando como um especialista, como um filósofo, um especialista assim. Filósofo é, sei lá, o Roger Scruton, um bom filósofo moderno. Não estou aqui me colocando como uma grande autoridade nesta disciplina específica. Eu só vou aqui referir alguns livros que eu achei muito interessantes e que vão ser de bom proveito para qualquer pessoa que também queira começar. Eu já li O Homem Eterno, Crime e Castigo, vários livros do C.S. Lewis, Tolkien, que são obras, muitas delas literárias, muitas delas histórias, que tem, no fundo, que tem uma grande carga filosófica. Mas eu queria hoje falar sobre livros direcionados, específicos. Realmente, você pega isso aqui, é filosofia. Então, um livro fundamental, qualquer pessoa que vai começando na filosofia tem que ler realmente, é aqui, Apologia de Sócrates. Eu não vou gastar muito tempo falando sobre, não vou gastar tempo falando sobre esse livro, porque eu já gravei um vídeo específico sobre a Apologia de Sócrates. É um livro fundamental, fala da busca da verdade, pela defesa da verdade. É realmente incrível. E depois é muito, muito curto. Menos de 100 páginas você lê. E é uma obra introdutória fundamental, crucial. Mas depois da Apologia de Sócrates, um livro também muito bom é o Ideias Têm Consequências, do Richard M. Weaver, ou Wever, já ouvi as duas pronúncias, que vai mostrar algumas das causas, algumas das raízes da decadência da civilização ocidental. Então ele vai falar um pouco sobre o nominalismo, no capítulo 8, O Poder da Palavra, um capítulo que eu gostei muito. Vai falar sobre a psicologia da criança mimada, sobre como a mente das pessoas hoje em dia funciona naquela mentalidade de 100% prazer, 100% direitos, 0% deveres, que é uma coisa que não funciona no mundo real. Vai falar sobre a grande lanterna mágica e o monopólio da mídia, o monopólio dos jornais e como eles afetam a vida cotidiana. Então, é um livro introdutório, já li há um bom tempo, mas é muito, muito bom. E aqui na capa você vê um cego guiando uns outros cegos, que é muito bem, é um retrato bastante audaz e bastante crítico da sociedade atual. Então, é um livro bastante interessante. Depois eu também li A Ortodoxia, do D.K. Chesterton. Pensa num livro complicado. Isso daqui, você para ler isso daqui tem que ter estômago, tá? E eu confirmei essa impressão que eu tive quando eu li Ortodoxia, quando eu terminei mais recentemente O Homem Eterno, do mesmo autor. D.K. Chesterton foi um grande intelectual, um dos maiores filósofos do século XX. E nesse vídeo ele vai falar sobre diversos temas, vai refutar muitas das críticas que são lançadas contra o cristianismo. É um pensamento bastante complexo, bastante denso, então você realmente precisa ter uma capacidade de interpretação e uma cutilância intelectual maior. Mas é um livro muito bom e que eu com certeza lerei. Um dos capítulos mais misteriosos é o da Ética da Terra dos Elfos, em que ele vai referir muito daquilo que é a base, vai atacar muito daquilo que é o ceticismo e o racionalismo modernos. É um livro muito, muito bom. Mas, repito, você tem que ter estômago para ler. Mas essas são obras mais gerais, obras introdutórias, obras um pouco mais gerais. Quando eu quis partir para uma sistematização maior, como é que eu estudo, como é que eu leio, 3 obras se destacam de longe. Então, em primeiro lugar, eu já referi esse livro aqui no canal outras vezes. É o Didascálico, do Hudson Victor. É um livro bem sistemático, bem para assim, mente de engenheiro, tá bom? Não, se você prefere aqueles pensamentos fluidos e poéticos, esse não é o livro indicado. Mas ele vai falar sobre o trivial e o quadrivial, vai te dar indicações de estudo, de leitura, de memorização, de meditação, de disciplina. Vai dar umas pinceladas em tudo que é arte, conhecimento humano. A introdução real à filosofia vai falar diretamente sobre filosofia, com muita cultura. Eu tenho aqui uma edição que tem um lado português e depois uma do lado esquerdo tem o original em latim, o que também é interessante.
pinceladas de história, ordem dos livros, simbolismos, relações, a origem etimológica de várias palavras. Então, é um livro bastante interessante, mas muito mais sistemático. E como eu tenho esse tipo de pensamento, meu cérebro funciona bem nesse estilo. Os meus planos pessoais de leitura, de memorização, de hábitos, são todos feitos de uma forma muito sistemática, uma organização, digamos, muito retangular. E este livro, que se encaixou bastante com o meu estilo, eu adorei. Talvez não combine, você vai ter que avaliar por você mesmo. Talvez não combine com você. Mas o estilo muito mais poético e que também traz alguma sistematização é um livro, perdão, que me foi muito recomendado, eu mal podia esperar para ler e que me pareceu um pouco, não sei, um pouco abstrato, não sei, eu achei muito idealista, mas é muito bom, tem muita substância. É aqui A Vida Intelectual do padre A.D. Sertilanges, e que ele vai, como diz o próprio nome, te mostrar como é que se inicia na vida intelectual. O subtítulo é Seu Espírito, Suas Condições e os Seus Métodos. O Espírito, as Condições e os Métodos da Vida Intelectual. E que ele vai te dizer também, como no Didascálica, mas de uma forma muito mais fluida e também um pouco mais prática, como é que você, embora haja algumas partes um pouco idealistas, vai falar sobre os tipos de leitura, os tipos de como é que você anota as dicas fisiológicas, o seu sono, por exemplo, como é que você organiza isso, como é que você concilia a vida intelectual com os afazeres que todas as pessoas têm. Então é um livro também bastante interessante e que é muito, mas assim, muito recitado, muito recomendado em tudo que toca a vida intelectual. Mas depois tem aqui o tema do meu canal, né? Eu gosto muito e falo sobretudo sobre leitura, não sobre estudo. Eu refiro esses temas, né? Eu refiro estudo, memória, comunicação. O último vídeo do meu canal foi sobre comunicação, mas sobre leitura, um livro especificamente sobre leitura. Nada melhor aqui do que esse calhamaço, Como Ler Livros, do Mortimer Adler. É um livro bem sistemático, bem organizado, bastante fluido, não é muito difícil de ler, é uma leitura agradável, mas ele tem um certo algo que eu considero um problema, que é na arte da leitura, ou seja, é um livro como ler livros, né? O título do livro é bem engraçado, muitas pessoas riram quando me viram com esse livro embaixo do braço. Pedro, você já leu tantos livros, você vai ler agora um livro sobre isso? Mas é verdade. Então, ele vai te ensinar a ler. Não do ponto de vista de juntar vogais, de tongos e saber soletrar, não. Ele vai te mostrar como é que você, por um lado, percebe, por outro, interpreta e também memoriza, retém aquilo que você lê. Então, como é que você relaciona autores? Como é que você analisa uma obra? Então, eu tenho aqui um livro que realmente vale a pena ensinar. Tem aqui o Fahrenheit 451. Como é que se bem que esse tipo de livro não é a abordagem principal do livro. Ele vai falar mais sobre obras expositivas, como filosofia, obras que tentam provar, resolver algum problema. Então, ele vai te trazer uma estrutura bastante rígida e bastante formal de como é que você analisa um livro, com várias regrinhas, ó. Qual é o problema que o autor tenta resolver, sobre o que é o livro. Vai falar sobre 4 tipos de leitura fundamentais. Então, vai falar aqui sobre a leitura elementar, que é o básico, como o próprio nome indica. Mas depois vai falar também sobre a leitura inspecional, como é que você pega no livro, lê o título, subtítulo, o autor, a capa contra a capa, o índice, o sumário, e vê se o livro é para você ou não. Isso é algo que eu achei muito interessante. Como é que você avalia antes de ler o livro em si? Se o livro é bom ou não. E como é que você já capta a essência principal do livro em poucos minutos. A leitura inspecional, mas depois a leitura analítica, que é aquilo que toma a maior parte do livro. Como é que você analisa um livro, a estrutura e as perguntas. E por último, o nível máximo de leitura segundo a visão do Mortimer Adler, porque existem outras visões. Mas o nível máximo de leitura segundo ele, que é a leitura sintópica, né? Como é que você relaciona autores. E depois, algo que eu também gostei é que no final do livro, ele vai te trazer uns exercícios. Então ele vai colocar aqui uma mini biografia do Isaac Newton, uma mini biografia do John Stuart Mill, textos da o índice da origem das espécies do Charles Darwin, o índice, o resumo da Divina Comédia, e vai te fazer perguntas, questionários, para ver se você sabe aplicar aquilo que você aprendeu, aquilo que você absorveu durante a leitura. Então, é um livro muito bom, embora exija algum tempo e possa ser um pouco repetitivo. É bom você estar lendo outro livro paralelo com esse, para você não ficar entediado com uma leitura só sobre esse tema, porque, como vocês podem ver,
é um livro razoavelmente grande, quase 400 páginas. Ok, como se estuda, métodos, organização, beleza. Pedro, eu quero algo prático, né? Filosofia a sério. Então, me diz aí o que você leu nesse sentido. As duas obras que eu amei foram, por um lado, O Banquete de Platão, o Estudo do Amor, que eram tanto o tema quanto o autor me atraiu, porque eu já tinha ouvido falar muito de Platão. Platão, você tem que ler Platão. A República de Platão está no meu plano de leitura, tal como o Laques e outros diálogos do autor, porque tem um ditado daqui, toda a história da filosofia são notas de rodapé a Platão. Então, é um livro mais denso, mais difícil, tá bom? Não é. Você também precisa ter algum estômago, não tanto como no D.K. Chesterton, mas você precisa ter uma capacidade de leitura superior. Então, ele vai, e de uma forma bastante literária, porque ele vai contar uma história, ali, o contexto de um jantar, em que estava o Sócrates, que é um personagem muito frequente nos diálogos platônicos, e ele vai ali em meio àquela conversa no jantar, com vários personagens, o Alcebiades, por exemplo, ele vai contar, ele vai desenvolver um raciocínio filosófico, e o tema deste diálogo específico, diálogo porque é no estilo de pergunta e resposta, num contexto mais literário, mais fluido, o tema deste diálogo específico é o amor. Ele vai apresentar várias teorias e vários personagens diferentes vão intervir. Então é um livro legal, mas uma obra que eu gostei mais do que o Banquete de Platão é aqui A Consolação da Filosofia de Boécio, as reflexões sobre a liberdade, sobre o livre-arbítrio, sobre a dimensão divina. Então, eu amei este livro. É muito bom. E ele também é bastante poético, porque ele foi escrito já num contexto bem interessante, que o homem que escreveu, o Boécio, estava esperando para ser executado quando ele escreveu este livro. Ele vai contar que uma dama visitou ele, a dama da filosofia, e ele estava conversando com aquela dama, e as reflexões deste livro são de uma qualidade fenomenal. Então, eu indico muito, gostei bastante, e também irei reler em alguns anos A Consolação da Filosofia de Boécio. E, por último, mas não menos importante, eu também li e gostei, uma obra bem introdutória também, aqui O Amor à Sabedoria, do Victor Salles Pinheiro, em que ele vai basicamente pegar em vários clássicos, como Os Noivos, do Alessandro Manzoni, que é um romance espetacular, já gravei vídeo sobre ele. Vai pegar Os Irmãos Karamazov, do Dostoiévski. Vai pegar A Descoberta do Outro, do Gustavo Corsão. Vai pegar trechos do D.K. Chesterton, autor que eu já referi, e vai mastigar, vai interpretar com uma linguagem bastante fácil, trazendo outras referências de outros autores. Eu lembro que ele chega a mencionar O Se Isto é um Homem, do Primo Levi, que é um livro muito bom também, embora seja de um tema completamente diferente. Vai trazer muitas citações, vai fazer uma introdução maravilhosa, tanto da Antígona quanto da Divina Comédia, que é um livro que eu estou lendo agora, eu estou quase acabando a primeira parte da Divina Comédia. Então é um livro que, embora seja mais grosso, deixa eu ver quantas páginas tem, umas 500, 500 páginas, 510 páginas, é um livro que vale a pena e é muito, muito, muito bom. Tá bom? Amor e Sabedoria, e você percebe que é de filosofia só pelo título, tá bom? Amor e Sabedoria quer dizer exatamente filosofia, tá bom? E o próprio autor, o Victor Salles Pinheiro, é sensacional, sensacional. Sem comentários, é incrível. E depois, tem outros dois livros, mas são livros que eu não gostei tanto, que eu não recomendo tanto, mas só pra deixar registrado aqui no vídeo, eu também li, não cheguei a terminar, não li tudo, mas é que eu comecei a ler A Breve História da Filosofia Moderna, do Roger Scruton. Eu gosto do Roger Scruton, mas a filosofia moderna, Leibniz, Spinoza, Descartes, Kant e a filosofia deles, eu não tenho tanto interesse por essa área. Eu prefiro e quero estudar Aristóteles, Platão, Agostinho. Aristóteles, Platão, Agostinho, Tomás de Aquino é o que eu quero. Se eu conseguir terminar os livros dos 4, eu estou satisfeito. Então eu não tive muito interesse, é também um livro muito difícil. A filosofia dos caras é muito. Umas coisas completas que eu não tenho identificação nenhuma com isso. Então eu não gostei tanto, mas fica registrado. Eu também li um livro que eu poderia chamar de filosofia política, mas eu não vou chamar de filosofia política porque eu não acho que o que está aqui é filosofia. Porque é uma mentalidade, a rejeição, digamos, uma rejeição parcial da moral e uma objetificação da política que eu não gostei nada. É um livro que eu discordo completamente da tese, mas que é muito conhecido e muito citado, que é O Príncipe, de Maquiavel.
tá bom? Embora eu acho que não tenha muito lugar aqui, não chega nem perto da qualidade dos outros livros que você tem. Então, recomendo aqui Amor e Sabedoria do Victor Salles Pinheiro, Constelação e Filosofia do Boécio, O Banquete de Platão, Como Ler Livros do Mortimer Adler, Vida Intelectual do Serge Langes, Didascalicon do Hudson Victor, Ortodoxia do G.K. Chesterton, Ideias Têm Consequências do Richard Weaver e Apologia de Sócrates, que foi escrita por Platão, tá bom? Sócrates nunca escreveu nenhum livro. Que formam aqui uma pilinha decente, tá bom? Pra começar, mas ainda tem muita coisa para eu ler. Não que eu não vá ler no futuro filósofos modernos, mas esses são os livros de introdução que eu li, que eu recomendo. É evidente que você não precisa só ler esses, pode abordar outros. Por favor, mande as suas recomendações aqui nos comentários. E eu vou me aprofundar na filosofia, que é uma disciplina que eu adoro. Realmente adoro. E essas foram as leituras iniciais. Farei muitas mais no futuro, nos próximos anos. Então, espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, aperta aí no botãozinho do like, se inscreva no canal e ativa o sininho das notificações para você não perder nenhuma novidade e também apoiar aqui meu trabalho no YouTube para eu trazer mais vídeos com mais qualidade para vocês. Estude filosofia, porque vale a pena. Um abraço a todos e até o próximo vídeo. Fui!